Amigos e amigas da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Chegamos ao quarto domingo do tempo de Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas, para a gente refletir a boa nova segundo a ótica da classe trabalhadora. Ontem, domingo, nós não conseguimos realizar esse nosso momento, por alguns problemas técnicos, por algumas agendas, mas a gente entendeu que era muito significativo deixar uma mensagem sobre o texto bíblico de ontem, quarto domingo da Páscoa. E assim, durante a semana, vocês podem assistir para que sirva numa ajuda na Lectio Divina, na leitura orante da Bíblia. A gente lembra que isso é uma promoção do movimento de trabalhadores cristãos. E por isso é sempre bom curtir, compartilhar, divulgar, se inscrever na página, no canal do YouTube TV MTC. Quarto domingo da Páscoa. Quarta semana pascal. E nessa semana pascal, há um tema próprio a se pensar. Foi o domingo do Bom Pastor. Também, por causa disso, usado pedagogicamente como um dia mundial de oração pelas vocações. O texto bíblico deste domingo foi o Evangelho tirado de João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. Disse Jesus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e seguem-me. E eu dou-lhes vida eterna, e não perecerão até a eternidade, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que me deu o meu Pai é maior do que tudo, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É um textinho curto, mas extremamente significativo, para esse domingo que é chamado Domingo do Bom Pastor. Primeiro, sempre vai ter essa temática no quarto domingo da Páscoa, mudando apenas algumas versões. Um pouco antes, se a gente ler os versículos anteriores, a gente vai ouvir Jesus dizer: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Tal qual o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. É daí que vem a ideia do domingo do bom pastor. Curiosamente, o texto bíblico deste domingo não usa o termo pastor. Mesmo assim, pelas características, a gente sabe que Jesus está falando do ser pastor. E Jesus diz de si: Eu sou o bom pastor. Jesus não faz nenhuma declaração de que outras pessoas são bons pastores. Isso nos ajuda a entender e a refletir que todos e todas nós somos ovelhas. Somos uma comunidade em volta dessa figura de Jesus. Na semana passada, ele falava de multidão de peixes. Ou, se quiser fazer o jogo, dizer um cardume de pessoas. Jesus nos compara a esses peixes. Hoje há ovelhas. Mas para dizer, somos seres da mesma espécie, do mesmo formato, iguais, todos e todas, e é como iguais que a gente deve construir essa caminhada de fé, de esperança e de vida. É como iguais que precisamos fazer isso. Então, do Papa à simples senhora que reza o texto nas nossas comunidades, todos são ovelhas. Por mais que é bonito que a gente aclame os nossos pastores, as nossas comunidades, com músicas
que levam, que refletem sobre a ideia do bom pastor, a gente deve lembrar que todos são ovelhas. Todos e todas. As ovelhas que estão mais à frente do seu grupo durante a travessia pelos pastos, elas ajudam no processo de liderança a ponto que tentam imitar o seu bom pastor. São ovelhas que lideram e que, por causa disso, se assemelham ao seu bom pastor. Mas todos e todas nós somos ovelhas. Ninguém é bom pastor de ninguém. Só Jesus é o bom pastor. E esse texto, ele é muito, muito simples, mas ele diz o que é que esse bom pastor faz. As suas ovelhas conhecem a sua voz e por isso a seguem. Ouvir a voz dentro da pedagogia de Jesus é ouvir o seu projeto, não é reconhecer um som, é atender a essa voz, é entender aquilo que está sendo dito, é seguir aquilo que está sendo dito. E por causa disso, vem em seguida aquilo que é crucial para a gente entender por que é que Jesus não é só um pastor, mas é o bom pastor. O contexto desse texto bíblico, que o nosso irmão, mais uma vez, teólogo Francisco Cornélio, ajuda a gente a olhar isso, esse contexto é de uma das festas de Jerusalém, e nessa festa é lido muito aquela parte de Ezequiel, aonde Javé vai dispersar, vai afastar todos os maus pastores, todos aqueles que são mercenários. E é nesse contexto e nessa festa, onde esse texto está sendo lido durante a festa inteira, várias vezes por dia, que Jesus aproveita para pedagogicamente dizer: vocês não estão falando aí de pastores e dos maus pastores? Eu quero dizer que eu sou o contraponto a estes maus pastores. Eu sou o bom pastor. O meu projeto difere destes maus pastores. E com isso ele está dizendo também das lideranças religiosas que aí estão, que ali estavam e que hoje também estão. Então, Jesus não está querendo dizer apenas que é um bom pastor, mas que o seu projeto difere de muitos projetos de falsos pastores que aí estão. Alguns nas redes sociais e alguns nas mídias, com TVs e tudo mais. Existem muitos desses. E o que é que esses maus pastores fazem nas redes de TV, nas redes sociais? Eles pedem. Eles pedem o tempo todo. Convencem emocionalmente a sempre as ovelhas mais desgastadas possíveis a sempre doar, vender para poder doar. E o que é que faz Jesus ser o bom pastor? É que, após a proclamação de que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, Jesus não pede nada. A sua primeira frase é de dar. Jesus doa. Jesus cuida das suas ovelhas e por isso ele não diz: as minhas ovelhas me seguem, por isso elas vão me dar dinheiro. Não, ele diz: as minhas ovelhas me conhecem e eu dou-lhes a vida eterna. E não perecerão até a eternidade, e ninguém as arrebatará da minha mão. O bom pastor doa. O bom pastor é o mesmo Jesus do serviço que a gente refletiu na Quinta-feira Santa. É o mesmo que doa a vida eterna. E no contexto joanino, vida eterna não é só pós-morte, não é só céu, não é só paraíso. Vida eterna é vida em abundância, que começa aqui. E só para garantir que o seu projeto, que pode unir a gente entre a justiça e a paz, só pode garantir isso, vida eterna, já hoje aqui, quem assume a postura dos sofredores e das sofredoras. Por isso que Jesus nasce e na profissão de vida que aprende com seu pai vira carpinteiro. Durante a trajetória,
assume outra profissão como metáfora, para não fugir da sua opção pela classe trabalhadora, e fala dos pescadores. No meio deste caminho, quando ele quer dizer algo de seu pai, ele assume outra profissão simples e diz: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. E no momento de fazer uma denúncia forte sobre as lideranças religiosas, ele fala de outra profissão. Mas é a profissão com a qual ele volta, e faz a síntese de sua vida. Ele assume a profissão de pastor. Por que é que eu estou dizendo que ele volta e faz a síntese de sua vida? Porque do começo até o fim, a sua opção foi pela revelação à classe trabalhadora. E é por isso que as primeiras pessoas, a gente vai lá no 24 de dezembro, na missa de Natal, ou em qualquer celebração que a gente for neste dia, a gente vai ler o texto que os primeiros a saber que Jesus, o Salvador, nasceu foram os pastores. E esses pastores correm ao encontro dele. E de lá, do seu nascimento até a denúncia das lideranças religiosas, ele homenageia esse grupo sofrido e diz: eu sou o bom pastor. E não pede, não explora, mas dá. Garante que o seu projeto, para quem escuta a sua voz e caminha em coletivo, como ovelha, é a vida eterna e a vida plena aqui, já hoje. E por que é que ele pode dizer isso? Porque aquilo que o Pai lhe deu é muito maior e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. E ele sentencia isso de uma maneira muito, muito forte. Eu e o Pai somos um. Ora, e é tão triste que os maus pastores que aí estão hoje usem essa linguagem, usem essa metáfora da ovelha para fazer várias pessoas ficarem dóceis a um discurso de poder, um discurso vazio. Enquanto ser ovelha aqui é caminhar em grupo, a partir da voz do bom pastor, a partir do seu projeto. Ovelha que é um animal que se dá todo também. Inclusive, dá de sua própria pele para ajudar os outros. E que quando sentem frio, se juntam para uma aquecer a outra. E dentro da metáfora do bom pastor, quando uma ovelha se machuca, não adianta parar e deixar ela no canto. O bom pastor precisa carregá-la nos ombros por um tempo. Aí sim a gente assume ser semelhante ao bom pastor, quando a gente carregar as dores e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs com a gente. Há uma situação muito forte nesse pastoreio nos últimos dias para a gente levar em conta. Os nossos irmãos e irmãs aqui de Recife, servidores públicos da nossa cidade, estão em greve. Em greve principalmente pela falta de respeito do governo municipal em não dialogar e com uma proposta indecorosa quanto à reposição salarial. Isso é um dos exemplos para que nós, enquanto coletivos e pastorais, movimentos e sindicatos, estejamos dando mais força e apoio a estes irmãos e irmãs. Porque o projeto de Jesus como bom pastor é vida plena para todos e todas. Então a gente quer concluir esse nosso momento dizendo da solidariedade a todos os servidores e servidoras do município de Recife. E nisso, a todos e todas que estão na luta e continuam lutando pelo fim da escala 6 por 1.
Por fim, eu queria dizer que é muito feliz a gente, nessa semana do Bom Pastor, ser também a primeira semana do novo Papa, Papa Leão XIV. Alguém que caminhou na América Latina, alguém que caminhou ao lado do Papa, né, Francisco, que tem sua forma de olhar o mundo, de viver a fé, de conduzir o seu povo. Ninguém é cópia de ninguém. Né? Teremos um outro rosto. Que aos poucos vai ser, de uma certa maneira, revelado à igreja e às igrejas. A gente pede ao bom Deus que o Papa Leão seja alguém voltado para continuar um processo de apoio aos migrantes e pobres, de inserção mais massiva das mulheres dentro da igreja e de todas as comunidades, de alguém que denuncia as guerras e a violência, que constrói, como o próprio Papa Francisco falava, uma terceira guerra mundial aos poucos. A gente saúda, louva a Deus, mas reza também para que essa caminhada ela não seja interrompida. O próprio Papa Leão falou porque o seu nome, né? Ele lembra do Papa Leão XIII, aquele que animou um novo processo de doutrina social da igreja dentro de um período muito sério da Revolução Industrial. Alguém que ousou falar sobre e para a classe trabalhadora, com as nuances e os problemas e os déficits de sua época, mas ousou falar. Mas uma coincidência também foi revelada nisso tudo. O Papa Francisco, eu digo que é uma coincidência porque não necessariamente ele colocou esse nome, ele usou esse nome pensando nisso, mas que a providência divina dê conta desta coincidência. O Papa Francisco pensou neste nome por causa de São Francisco de Assis. E um dos seus amigos mais íntimos, aquele com quem partilhava horas e horas de caminhada, do Frei Francisco, o seu melhor amigo se chamava Frei Leão. O Frei Francisco e o Frei Leão andaram muito tempo juntos e caminharam muito tempo juntos. Que isso seja um sinal bonito de que o Papa Leão vai continuar caminhando com o Papa Francisco. De que o Leão seja um amigo íntimo da história e da vida do irmão Francisco. Esta semana é a semana de oração mundial pelas vocações. Mas eu convido a gente a fazer mais do que isso. Ao invés da gente rezar apenas para pedir que mais jovens, mulheres e homens, ingressem na vida consagrada, religiosa ou presbiteral, mais do que rezar pelas vocações, vamos rezar para que a igreja consiga animar as vocações. Porque a gente não pode rezar apenas para que jovens deixem tudo e pensem num projeto bonito de vida e esse projeto morra atrás de estruturas arcaicas que não contemplam mais os jovens, que não dialogam mais com o sonho de cada um, que transformam pessoas de sorriso largo em pessoas tristes, porque estão em uma comunidade religiosa onde o orgulho, a vaidade e a própria forma hierárquica só destroem o seu sonho. Então, vamos rezar pelas vocações, mas mais do que isso, vamos rezar para que a igreja, enquanto estrutura, seja digna das vocações. A gente sempre diz para um jovem ou uma jovem que vai entrar na vida religiosa que ele seja digno de receber esse dom, essa graça, essa vocação. Parece que ele é um coitado que ganhou um grande prêmio e que ele está ganhando mais do que merecia só em entrar para a vida religiosa. Quando o contrário, enquanto comunidade, a gente devia pensar. Cada comunidade religiosa, cada seminário, cada convento, cada mosteiro que recebe um jovem
que no frescor da vida, que com a vida pulsando, podia pensar em várias coisas e decidiu seguir a vida consagrada e religiosa, cada casa religiosa e cada seminário deveria pensar: a gente é digno de receber essa pessoa mesmo, porque ele está deixando tudo para se juntar a nós. Então é por isso que eu estou dizendo, vamos rezar não só pelas vocações, mas para que a igreja, enquanto estrutura, seja digna e saiba cuidar das vocações. Cuidar a exemplo do bom pastor. Muita saúde e muita paz a todos e todas. Cantemos. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra, não cuidarem, o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.